Olá, prudência espiritual. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista, Adoração e Vida em Santo André. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, dos versículos 10 e 11, diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Apóstolo Paulo foi um pregador da verdade, muito usado por Deus. Ele foi então a Bereia, e a cidade de Bereia ficava a mais ou menos 80 quilômetros de Tessalônica. E ali ele pregou a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas ali de Bereia, eles ouviram a mensagem de Paulo, que foi muito bem explanada, com grande interesse. Nós lemos isso. Porém, eles examinaram todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eu vou chamar isso de prudência espiritual, que é o título da nossa meditação. Vivemos em um tempo, meus irmãos amados, que é muito mais fácil ouvir do que examinar. Sabe, nem tudo que brilha é ouro e nós precisamos estar muito espertos em relação a isso. Eu acho que os bereanos pensavam assim: nem tudo que brilha é ouro. Paulo falava muito bem, explanava muito bem, porém eles não conheciam, na verdade, o íntimo de Paulo. Por isso, eles examinavam as Escrituras para ver se tudo aquilo que ele estava falando se batia com aquilo que estava escrito. Há um tempo atrás, um irmão veio e me contou que um parente dele foi até a casa dele e disse para ele que ele e a família dele precisavam sair da nossa igreja e ir para a igreja em que os parentes estavam frequentando. Então esse irmão perguntou: por que eu devo fazer isso? E ele falou assim: não, porque o pastor de lá disse que Deus está usando ele e ele é o único homem usado por Deus atualmente como mensageiro da palavra, como apóstolo. Então aquele irmão veio e conversou comigo e eu perguntei para aquele irmão: onde é que está escrito isso? Aonde é que está escrito? Vem uma pessoa e diz que Deus o chamou, ele é o único que está sendo usado, mas onde é que está isso na palavra de Deus? Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Há muitos pregadores da verdade estão ensinando a palavra de acordo à doutrina bíblica. Há muitos. Glória a Deus por isso. Porém, também há muitos pregadores que estão ensinando heresias. Ou seja, aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que não tem respaldo bíblico. Pregam muito dessas coisas baseado em revelações de Deus somente com Ele. Aquilo que Deus revelou está na sua palavra para nós. Essa é a verdade. E eles estão ensinando essas heresias por todos os lugares. Na internet há muitos desses ensinos heréticos, na TV, no rádio, misericórdia, como tem coisas. E sabe, meus irmãos amados, esses pregadores, muitas vezes eles são assim, no seu modo de falar, eles são muito convincentes. Por isso é necessário
examinar as Escrituras. Como não cair, então, na lábia desses pregadores de heresias. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Eu e você precisamos ter prudência espiritual, lembrando que nem tudo que brilha é ouro. Você é responsável por você. Você é responsável por aquilo que você está ouvindo. O que a Bíblia diz é uma coisa, e o que estão dizendo da Bíblia é outra coisa. Tem muita gente usando o texto fora do contexto, e isso é um pretexto, meus irmãos amados, para ensinar heresia. Misericórdia, misericórdia. Mas por que tem tantas pessoas que estão enganadas pelas heresias, buscando as facilidades da vida aí, nesses pregadores aí das facilidades? Misericórdia. Por que tem tanta gente? Porque uma das razões é que no Evangelho, no ensino do Evangelho, sabe, no conteúdo do Evangelho tem cruz. O Evangelho tem negação do eu. Sabe, no Evangelho mostra aflição, perseguição por causa de Cristo. O caminho é estreito, sabe, meus irmãos amados? E não é um caminho de mar de rosas, e nem sempre é isso que as pessoas querem ouvir. Elas querem se realizar. Bom, todo mundo quer viver bem, essa é uma verdade, mas não adianta negar que o Evangelho tem isso para nós. Quem quiser ir após Jesus tem que negar a si mesmo. O caminho do Senhor Jesus, ele é estreito, sem dúvida nenhuma. Se perseguir o Jesus, vão perseguir os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes o que nós vemos é só um caminho de um mar de rosa, de uma realização. Muitas vezes escutamos: o que Deus quer é que eu seja feliz. Não, meu irmão, se eu tiver que ser feliz com o pecado na minha vida, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 4 diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou em outras traduções, voltando-se para as fábulas. Sabe, aqui o que esse versículo está dizendo é que vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, a doutrina de Deus, a doutrina evangélica, e não vão estar dispostos à sã doutrina, porque sentem coceira nos seus ouvidos, e por causa disso, por causa dos seus próprios desejos, vão ouvir exatamente aquilo que agrada aos seus ouvidos. Sabe, nem sempre a palavra de Deus vai nos agradar, essa é a verdade. O Senhor tem ali doutrina para nós, e quando Ele diz que eu tenho que amar o meu inimigo e orar por aquele que nos perseguem, sabe, isso não cai bem para nós, mas essa é a vontade de Deus, essa é a lei de Deus, essa é a sã doutrina. Por isso muitos se recusarão a dar ouvido à verdade, porque nesse caso, meus irmãos, os mitos ou as fábulas agradam muito mais os ouvidos do que a verdade de Deus. Desde o início da igreja, sempre houve os falsos ensinos, essa é a verdade. Os falsos profetas estão por aí, pregando aquilo que acham. Eu acho isso, e o que a Bíblia diz é uma coisa, o que acha da Bíblia é outra.
O que é preciso? É preciso que sejamos tão nobres quanto os irmãos de Bereia. Vamos ver novamente Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Onde estava a nobreza dos bereanos? Em destaque aqui na palavra de Deus, a nobreza deles é que eles não estavam somente dispostos a ouvir, mas eles estavam também dispostos a examinar as Escrituras para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando era realmente, de fato, assim. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus que falou isso. Eu e você precisamos examinar as Escrituras para que possamos ter prudência espiritual. Hoje tem gente falando até pelos cotovelos, essa é a verdade. E falam o que pensam, não o que a Bíblia diz. Misericórdia, misericórdia. Por isso, eu e você precisamos ser tão nobres quanto os irmãos bereanos, e assim examinar as Escrituras, para que nela possamos encontrar realmente a mensagem de Deus para nós, pura, limpa, do jeito que ela é, sem ter nenhum tipo de maquiagem. Misericórdia. Tem muita gente maquiando a palavra de Deus. Oremos. Pai amado, eu peço que o Senhor nos dê a sua graça bendita e o teu Espírito sobre nós, para que possamos identificar, Senhor Deus, uma heresia, para que não sigamos este caminho, para que sejamos tão nobres quanto os bereanos, que possamos examinar a cada dia a Escritura, para ver, Senhor Deus amado, se aquilo que estamos ouvindo é realmente de fato assim. Pedimos sua direção para que não caiamos, Senhor Deus amado, nas heresias que estão sendo pregadas por aí. Pedimos direção, a sua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Examinar a Escritura dá um pouco de trabalho, mas é o meio mais seguro para não cair na lábia mentirosa de ninguém. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?